Nono ano, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Esse é o nosso novo formato de aula, porque eu estou muito demais nessas aulas online, tá? E eu espero que vocês acompanhem pelo caderno o conteúdo que eu passei. Para aí, essa aqui vai ser a nossa explicação, tá? Que vai ficar um pouco mais personalizada. Então, como essa aula vai ser dividida em duas partes, hoje a gente só vai falar sobre o plural terminado em ão. Lembra que esse hífenzinho aí significa terminação, tá? Então, todas as vezes que eu for falar em relação ao plural ão, eu posso ter três terminações. Eu tenho a terminação ãos, eu tenho a terminação ons e eu tenho a terminação ães, tá? Então, todas as vezes que eu tiver a palavra terminada em ão, eu posso ter esses três tipos de plurais. E cada um deles tem as suas denominações. O primeiro que a gente vai ver vai ser o ons, tá? Então, como é que a gente coloca o plural de ão para ons? Primeira coisa, quando eu tiver palavras terminadas, né, ou em ão, que sejam substantivo concreto ou abstrato, eu vou colocar meu plural ons. O que é um substantivo concreto? É tudo aquilo que eu consigo ver, tudo aquilo que eu consigo pegar. E abstrato se refere a sentimento, aquilo que eu não consigo tocar, tá? Então, se eu tenho a palavra balão, quando eu for colocar ele no plural, vai ficar como? Balões, correto? Então, ele é um substantivo concreto, é aquilo que eu consigo pegar. Se eu tiver a palavra leão, leão é um substantivo concreto, eu também consigo pegar um leão, né? Ou não, né? Mas eu consigo ver, ele existe. Então, eu coloco leões, tá? Esse é o plural. Uai. Desculpa. Ai, gente, eu tô aprendendo ainda, tá? Não riem da minha cara. Aí, quando eu tenho os substantivos denominados a sentimento, né? Eu também vou colocar como ons. Coração. Coração, se eu for me referir a tanto substantivo abstrato ou a tanto substantivo concreto, porque eu consigo enxergar um coração. Agora, se eu falar em relação a sentimento, eu não vou conseguir enxergar dependendo do significado da frase. Mas o seu plural é corações, tá ok? E assim vai. E quando eu tenho palavras também que já se encontram no aumentativo, como casarão, quando eu for colocar no plural, eu vou colocar casarões, tá ok? Então, quando eu vou, o plural, né? De ão para ons é quando eu tenho substantivos concretos ou abstratos, tá? 90% são substantivos concretos, tá? Aí eu também tenho um aqui muito bom de abstrato, doação. Doação a gente não pega doação, né? Então são doações, ok? Então tudo terminado em ons. Balões, leões, corações, casarões e doações, tá? Agora a gente vai para a terminação. Vamos para a próxima. Vamos para a terminação ãos. Quando eu tenho essa terminação de plural, ãos, quando que ele pode ser isso, né? Eu posso colocar o substantivo ão, né, para ãos, quando eu tiver todos os substantivos forem paroxítonos, paroxítona, ou seja, quando a sua sílaba tônica recair na penúltima sílaba.
Isso é regra de acentuação, tá? Ou também, outra regra é quando eu tiver alguns substantivos oxítonos, ou seja, quando a sua sílaba tônica for a última, ou monossílabos tônicos. Então, como é que vai ficar isso? Então, se eu tiver a palavra aqui, exemplo, cidadão. Esse daqui, como eu vejo os outros errar? Cidadão. Quando eu vou colocar ele no plural, ela é uma palavra cidadão. É uma palavra oxítona, ou seja, a sua sílaba tônica é essa última aqui, cidadão. Se ela é um substantivo oxítono, ou seja, a sílaba tônica é a última, eu vou acrescentar somente o S. Então, como é que fica? Cidadãos. Ai, peraí, que aqui vocês não vão enxergar. Cidadãos. Então, esse é o plural, não cidadãos. E não existe cidadãos, tá? Porque a gente vai ver algumas regras que existem duas possibilidades de plural. Mas esse caso aqui, eu só posso colocar cidadãos, tá? Então, ela é uma palavra oxítona. Por quê? Quando eu vou separar, ó, cidadãos. A minha sílaba mais forte é essa última aqui. Então, se eu tenho a sílaba mais forte, a última, eu tenho uma oxítona. Se eu tenho uma oxítona, eu vou colocar apenas o S, mais nada. Então, o meu plural de ão fica ãos, tá? Aí eu vou agora para outra palavra aqui, outro exemplo. Se eu colocar aqui, no caso, agora um monossílabo. Monossílabo é aquilo que só posso... não posso separar, eu tenho apenas uma sílaba, mão. Se eu tenho a palavra mão, ela é um monossílabo. Se eu for colocar no plural, só vou acrescentar o S, mãos. Se eu tenho a palavra chão, monossílabo, eu não separo a palavra chão. Então, se eu tenho um monossílabo tônico, ou seja, é a sílaba mais forte, eu só vou colocar apenas o S, mais nada, eu não tenho mais o que inventar aqui, tá? Então, essas palavras terminadas em ão, que elas são dentro dessas regrinhas, eu só acrescento o S, mais nada, tá? Aí, depois, deixa eu ver se eu tenho outro exemplo bom aqui para vocês. Não, depois eu vou falar das duas regras. Aí eu vou agora para a regra das palavras que formam plural fazendo ães. Então, por exemplo, ães, eu vou formar essas palavras quando eu tiver aqui, essa palavra aqui, ó. Alemão. Alemão. Eu vou substituir alemão. Esse ão aqui, ó. Esse ão aqui, ele vai se transformar em ães. Então, vai ficar alemães. Não existe alemãos, existe alemães, tá? Igual quando eu falo da palavra pão. Quando eu for falar o plural de pão, eu vou acrescentar o ães. Então, fica pães, tá? Então, eu só faço a substituição de ão para ães, mais nada, tá? Então, vocês precisam saber que eu tenho, para a terminação ão, eu tenho 3 formas, que a gente acabou de ver. Eu tenho ãos, só acrescentando S. Eu tenho ães e eu tenho ões. Cada uma deles com as suas regras, tá?
Isso daí eu escrevi no caderno de vocês. As outras regras são bem simples também, mas é o que eu vou deixar para a próxima aula. E aí, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver que existem palavras que têm os mesmos plurais. Então, por exemplo, são aceitáveis na nossa língua portuguesa, 2 ou 3 formas. Então, por exemplo, a palavra anão, eu posso ter 2 formas para ela. Eu posso ter anões, como eu posso ter anãos. Ah, mas estão corretas as duas? Sim, as duas estão corretas. Ah, por quê, professora? Aí você vai ter que discutir lá com 1500 a.C., pela nossa língua portuguesa ter havido essa transformação, né? Alguns vieram do grego, alguns vieram do latim, isso se chama etimologia. Então, pela etimologia da palavra, algumas palavras são, sim, aceitáveis 2 ou 3 formas de plural. Outro exemplo aqui, quando eu tenho a palavra verão, isso daqui muita gente não sabe. Quando eu tenho a palavra verão, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó. Eu posso colocar os verões, ou eu posso colocar os verãos. Ah, fica esquisito, né? Mas tá correto. Essas duas formas aqui estão corretas. Claro que vocês vão ver mais essa daqui, os verões, né? Mas não está errado falar os verãos, tá? Por mais estranho que soe. Aí eu também tenho a palavra aqui, artesão. Eu botei um monte aí, né? Mas eu só tô explicando algumas. Então, se eu falar aqui, ó, eu posso dizer artesãos. Ah, dá para entender aí, né? Ou eu posso falar artesãs. Eu posso falar essas duas formas. Então, artesãos, né? Aqui é um ó, no caso. Artesãos ou artesãs. Estas duas formas estão corretas, tá? Então, na nossa língua portuguesa, há essa possibilidade de algumas palavras terem 2 ou 3 plurais diferentes, tá? Mas são algumas palavras aí, eu coloquei essas palavras no caderno, tá? Então, se eu tenho aqui um exemplo aí, eu não botei nem qual o nome? Exercício, só no livro mesmo, pra gente poder até fazer juntos. Se eu tenho a palavra aqui, cão. Eu tenho uma palavra cão aqui. Como é que eu vou colocar? Cães. Tá? Eu substituí o ão por ães. Tá? Na regrinha. Substituí o ão por ães. Tá? Por incrível que pareça, vocês erram bastante isso daqui. Principalmente o cidadão. Tá? E aí, depois, eu coloquei aí como regra, que eu vou dividir essa aula em 2, mas eu já vou deixar aqui mais ou menos escrito. Eu coloquei aí, claro, os plurais que só acrescentam S, né? Tipo, qualquer palavra, né? Folha, só acrescento o S. Então, tem algumas palavras que só precisam do acréscimo do nosso S aqui, tá? Outras palavras acrescentam o ES, como colher. Colher, o plural de colher são colheres. Por quê? Quando eu tenho, eu acrescento a S. Quando eu tenho as palavras terminadas em R ou Z, aí eu acrescento o ES. Então, colher termina em R, eu acrescento o ES. Se eu tiver a palavra aqui, raiz. Se eu termino a palavra
com Z, o meu plural automaticamente fica raízes. Se eu tenho a palavra país, terminou em S, vai na minha regra, eu só acrescento o ES. Países. Tá? Então, essa tá dentro da regra de acentuação. Eu tava falando de acentuação com o sexto ano, é regra de plural. E eu tenho uma coisa bem interessante, que tem palavras que não tem plural, que ela já é o plural. Então, como é que eu coloco, por exemplo, a palavra lápis, que eu quero dizer em quantidade, no plural? Ah, eu vou botar 2 S, vai ficar lápises? Não, não existe. Para eu colocar no plural a palavra lápis, eu tenho que colocar o artigo no plural. Os lápis. Ônibus. A palavra ônibus. Ônibus também tá no plural. Ônibus, óculos. Todas essas palavras já vêm no plural. Então, qual é a forma correta de escrever? Eu vou colocar o artigo. Os ônibus, os óculos, tá? Então, essas palavras que já têm o S acrescentado, que já faz parte da ortografia dessas palavras, eu vou pluralizar a partir do artigo, ok? Para dizer quantidade. E aí, depois eu coloquei também... isso serve para o X. Por exemplo, se eu tenho a palavra tórax, ele vai entrar nessa mesma regra aí de quantidade. E eu vou saber que eu quero falar muita quantidade de tórax, eu quero falar mais de um tórax, eu vou falar os tóraxes. Eu não acrescento S depois do X, eu acrescento o artigo. Aí sim vai me dizer a quantidade que eu tenho, tá? Aí depois eu coloquei também aí para vocês como regra, as palavras terminadas em AL, EL, OL e ok não, gente. OL e UL. Então, as palavras que forem terminadas com essas letrinhas, eu vou substituir por IS. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra animal, que é o que a gente mais fala na sala de aula, o animal, a gente vai colocar... Ai, adorei esse negócio, gente, eu tô muito feliz. A gente vai colocar o IS no final. Então, vai ficar animais. Eu troquei esse L por IS. Então, fica animais. Se eu tiver a palavra azul, termina em L, né? O L, no caso, tá na nossa regra lá de cima. O L. Então, o nosso plural vai ficar azuis. Substituo o L por IS. Então, se eu tiver outra palavra aqui, a palavra lençol. Lençol. Terminou em OL. Eu vou substituir o OL por IS. Então, vai ficar lençóis. Certo? Aí, depois eu coloquei também, eu acho que eu coloquei esse, das palavras que terminam em M. As palavras que terminam em M, a gente vai substituir por ex. Então, por exemplo, aliás, ex não, desculpa, NS. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra jovem, o nosso plural vai ficar jovens. Se eu tenho a palavra álbum, o nosso plural vai ficar álbuns. Essa é uma outra regrinha, tá? Então, eu tenho que substituir
o M por NS. Então, M por NS. M por NS. Essa é uma outra regra, tá? Aí, é uma das últimas regrinhas, tá? Não tão difíceis quanto. A mais complicadinha mesmo é quando eu falo do ão, tá? Então, se eu tiver a palavra terminada em IL, lembra que eu botei AL, EL, OL e o L? Ficou faltando o IL, por quê? Ele é outra regra sozinha. Então, quando as palavras terminarem em IL, eu vou substituir o plural por IS. Então, um exemplo, se eu tiver a palavra barril, eu vou substituir, aliás, eu vou transformar o plural, o IL vai ficar barris. Então, eu substituí o IL de barril para is. Então, todas as palavras que terminarem em IL, o seu plural vai ficar is. E outra regrinha, última agora, para a gente finalizar, que deu tempo de eu falar de tudo, mas a gente vai falando uma por uma. De qualquer maneira, essa aula vai ser dividida em duas, para a semana que vem eu vou continuar. É as palavras que terminam no diminutivozinho. Então, todas as palavras que tiverem terminado zinho, eu vou retirar. Então, por exemplo, eu tenho a palavra coração. Se eu for colocar a palavra no plural, como é que a gente viu? Corações. Como é que eu faço para botar coraçãozinho no plural? A palavra coração sem o zinho fica corações, fica plural, né? Quando eu for colocar coraçãozinho no plural, eu vou tirar esse S daqui e vou botar coraçõezinhos. Ou seja, eu tiro esse S do corações e só vou acrescentar lá no final nos zinhos. A mesma coisa com a palavra flor. Se eu for colocar a palavra só flor no plural, como é que fica? Flores, né? Eita, isso aqui não vai. Se eu for colocar a palavra flores no final, no plural, vai ficar flores, né? Aí eu quero colocar florezinha, vai ser a mesma coisa. Eu vou retirar esse S e vou botar florezinhas. O S vai para o final e eu só vou ter esse E aqui, retirando esse S do flores, tá? Isso vai servir para as palavras que vocês forem colocar no diminutivo, ok? Mas isso eu vou explicar na nossa aula online. Então, ó, espero vocês mais tarde. Ó, beijos e amo vocês, tá? Beijo.